Isto daqui é a definição de ataque à soberania de uma nação. O Alexandre de Moraes determinou a prisão de uma cidadã americana que estava em território americano usando uma rede social americana. Ele determinou a prisão dessa pessoa. Digam ao Congresso, já que o Congresso não consegue fazer nada, o Mota e o Alcolumbre não conseguem fazer nada sem permissão do Supremo, autorizem os dois presidentes das duas casas do Congresso a fazer uma anistia ampla, geral e restrita. Não vai ser nem novidade na história brasileira. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem o cargo no governo Lula. Descumprimento implicará em sanções por infidelidade partidária. Uma resolução assinada pelo presidente nacional da União Brasil, Antônio Rueda, estabelece um prazo de 24 horas para que os filiados da legenda deixem os cargos em que foram nomeados no governo Lula. Uma vez que não cumpra, o político sofrerá as sanções inerentes ao ato de infidelidade partidária. O prazo para desembarque da gestão petista foi apresentado nesta quinta-feira. A sigla tem cargo em primeiro escalão do governo. O filiado Celso Sabino comanda a pasta do turismo. Na mesma nota em que estabeleceu o prazo, a legenda expressou irrestrita solidariedade ao presidente Rueda. Ele é investigado pela Polícia Federal sobre uma infiltração da organização criminosa Primeiro Comando da capital em setores de combustíveis e de operações financeiras. A investigação veio logo após a União Brasil anunciar que deixaria de fazer parte do governo Lula e determinar o afastamento de filiados do partido de cargos ocupados no governo. E aliado de Trump critica a possível prisão de Bolsonaro e fala em farsa política. É isso mesmo. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou que a eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro representaria uma escalada de um processo que ele classificou como uma farsa política. A declaração foi feita em reação à possibilidade noticiada pela imprensa brasileira de que Bolsonaro possa vir a cumprir pena no presídio da Papuda, em Brasília, e não em regime domiciliar, como deve solicitar sua defesa. Como se não bastassem o Brasil ter uma Suprema Corte no qual um dos seus ministros é uma pessoa sancionada por violação dos direitos humanos, nós agora passaremos um outro nível de vergonha internacional. Nós temos uma Suprema Corte que fala abertamente em manter reféns para conseguir o que ela quer. Bom, como vocês sabem, o Bolsonaro se tornou um refém do STF por parte de alguns ministros, porque eles querem, desta forma, impedir mais sanções vindo de fora. Eles sabem que tem muito a dever e que a justiça pode tardar, mas não falha. E às vezes pode vir até de fora do próprio território nacional. Então eu vou trazer para vocês isso aqui. A Folha publicou isso aqui no dia 15 de setembro, dizendo: chefe de diplomacia dos Estados Unidos prevê anunciar nos próximos dias resposta à condenação de Bolsonaro. Por quê? Isso é fato notório. A condenação do Bolsonaro foi um teatro que não seguiu o devido processo legal, não deu liberdade de defesa. O voto do Fux, ele escancarou a podridão, essa aberração que foi esse julgamento. Depois a Folha publicou isso aqui, ó. Trump levará Bolsonaro à Papuda se aumentar sanções ao Brasil, diz ministro do STF. Eu fiz até a questão de achar a matéria. Ó. Trump levará Bolsonaro à Papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros do STF. Aqui é onde a situação complica. Dizem ministros. Aqui já não é só Alexandre de Moraes. De acordo com a matéria da Folha de São Paulo, ministros. Então, são pelo menos 2 ministros que estão dizendo que se houver mais sanções, o Bolsonaro será levado para Papuda. A questão é, na cabeça deles, eles acreditam verdadeiramente que podem, sei lá, impedir novas sanções com essa ameaça. Ameaça usando um refém. Bom, foi o bastante para o número 2 do Departamento de Estado logo embaixo republicar. Vou colocar em português aqui para você ver. Se este relatório for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial, entre aspas,
em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estarem seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como o presidente Donald Trump e o secretário Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política que não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Então aqui o Christopher Landau, número 2 do Departamento de Estado, lembrando, o Departamento de Estado é o departamento responsável justamente por aplicar as sanções. Diz abertamente, olha, o sistema judicial, o STF brasileiro, ao tomar reféns para conseguir alguma coisa contra terceiros, ou seja, pessoas que não estão envolvidas no processo, claramente não estão agindo de acordo com a lei. E aí, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou, e agora eu vou aqui no advogado do Donald Trump, que ele publicou isso aqui, ó, aqui, onde o Christopher Landau comentou sobre esta matéria. Essa pessoa aqui, ó, o nome dela é Flávia Magalhães. Muitas pessoas falam assim da soberania do Brasil. Quero que você preste atenção. Soberania do Brasil, porque os Estados Unidos estão invadindo a soberania do Brasil. Esta mulher é uma cidadã americana. Ela é brasileira, mas naturalizada cidadã americana, que usando uma rede social da sua casa nos Estados Unidos, postando dos Estados Unidos, recebeu uma ordem de prisão. Moraes emitiu uma ordem de prisão contra Flávia Moraes, uma cidadã naturalizada residente na Flórida, por um post na rede social criticando o presidente do Brasil e o judiciário. E escreveu, Alexandre de Moraes está tentando prender cidadão americano em território americano. Isto daqui é a definição de ataque à soberania de uma nação. O Alexandre de Moraes determinou a prisão de uma cidadã americana que estava em território americano, usando uma rede social americana. Ele determinou a prisão dessa pessoa. Isto é o início da briga. E aqui o Christopher Landau foi e publicou. Os Estados Unidos continuam esperando que o Brasil controle seu descontrolado juiz Moraes da Suprema Corte antes que ele destrua completamente o relacionamento que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de qualquer tentativa de resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, sancionado, intensifique seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. Então, não só o STF mantém Bolsonaro como refém para tentar controlar ações dos Estados Unidos, que na verdade é uma reação à invasão da soberania americana pelo juiz Alexandre de Moraes, como nós temos esse fato agora do Moraes declarando prisão de pessoas em outros países que são naturalizadas, são cidadãs desses países. Para você entender a loucura, imagine o quão revoltado estaria Lula ou a imprensa brasileira se um juiz da Suprema Corte Americana determinasse a prisão, sei lá, da Gleisi Hoffmann, ou do Paulo Pimenta, ou do Lindbergh Faria. Imagine a revolta que seria se um juiz de outro país determinasse a prisão de alguém que é naturalizado brasileiro. Ou, aliás, uma pessoa de fora que veio morar aqui e foi naturalizada. Por exemplo, Glenn Greenwald. Não sei se ele está naturalizado ou não. Seria ou não seria uma absurda revolta? Injustificável, não é? Moraes fez isso. O Moraes iniciou uma guerra com os Estados Unidos, mas ele tem uma imprensa que trabalha ativamente para pintar esse quadro de que não, eles estão defendendo a soberania. Não. Eles colocaram a nossa soberania em xeque quando desrespeitaram a soberania de outro país. E agora querem usar um refém, Bolsonaro como refém, para conseguirem exatamente o que eles querem, para impedir novas sanções por terem desrespeitado a soberania americana. Eu acho que é simples, só não entende isso quem não quer ou quem já está completamente ideologicamente sequestrado. E o governo dos Estados Unidos analisa aplicar a Lei Magnitsky a mais ministros do Supremo depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo fontes do governo americano, a decisão não é automática e depende de critérios específicos para cada magistrado. A perda de vistos é considerada a medida mais provável, enquanto sanções econômicas exigem um processo mais complexo na Casa Branca. E o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, comentou as sanções aplicadas pelo governo Trump a ministros da Corte. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas,
mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. Bom, Barroso também negou a existência de qualquer tipo de censura no Brasil. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção. Tá aí, mais uma fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, Piotr, que vai passar o bastão aí na próxima semana para Edson Fachin, lamentando as sanções que foram atribuídas a alguns ministros. Eles já estão com visto cassado, né? E o ministro Alexandre de Moraes, então, na lista da Magnitsky. Eu vou pedir a gentileza de Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, para falar de casos práticos. O que ele acha que aconteceu, por exemplo, naquela conversa do juiz auxiliar Ayrton Vieira com o Talhaferro sobre seja criativo para tentar pegar a revista Oeste? O que ele acha, por exemplo, da declaração da ministra Carmen Lúcia do tem censura até segunda-feira, que não acabou nunca mais em relação à produção da produtora Brasil Paralelo? O que ele acha, por exemplo, de vários jornalistas que perderam e pessoas e deputados que perderam as redes sociais e não podiam se manifestar? Não é, acredite quem quer. O que ele acha do Constantino? Eu ia chegar no caso prático, e aqui nós temos a palavra de alguém vítima da censura, o Constantino. Então, o ministro Barroso, ele pega nas generalidades e fala assim, olha, os veículos estão aí, olha, as pessoas estão aí. Não, vamos falar de casos práticos e concretos, porque a justiça não trata de generalidades. Todos nós somos censurados. Todo processo tem um número, e tem um nome de quem está sendo ali na condição de acusado. Bom, então... Eu perguntaria ao Constantino, o que você acha dessa declaração do ministro Barroso de que não há censura no país, todo mundo pode falar o que quiser? Eu poderia achar até que é delírio dele, né? Ele repete tanto isso diante do espelho que talvez ele acredite. Mas eu não estou mais tão otimista, não. Eu acho que é cinismo mesmo. Eles sabem muito bem o que estão fazendo, só que ele está preocupado, talvez até o tom de voz traia esse sentimento. Ele está preocupado mesmo em perder a possibilidade dele continuar frequentando o apartamento aqui de quase 5 milhões de dólares em Key Biscayne, né? É disso que se trata no fundo, no fundo. Já falei. Bom, tá aí o depoimento do Rodrigo Constantino, que se sente na pele. Jovem Pan foi censurada, eu fui censurado, Piotr, Silvio, todos nós. A Oeste não censura, nem vai censurar, mas eles tentaram. Foi desmonetizada por um bom tempo. Isso não significa nada, ele está desconcertado, esse é o termo, com o fato de não poder ir mais ao país preferido. É o país que ele mais gosta de frequentar. Tinha parentes lá, um filho, coisa dessas, e aí? Agora, ele está mentindo. Mentindo. E os americanos recolhem, com essa declaração, mais uma prova de como eles são. Sim. De como eles são. Perder o mané significa o quê? Um juiz parcial, um juiz militante.
Derrotamos o bolsonarismo. O juiz militante fez parte para ele sabe que não podia fazer o que fez. E agora está chateado porque não sabia da existência, da possibilidade de não poder ir mais ao país preferido. Pois é isso aí. É isso aí. Os americanos sabem até porque as redes americanas tiveram de sair do Brasil porque não toleravam mais, não suportavam mais os abusos criminosos do Alexandre de Moraes, todos avalizados pelo Barroso. E outra, né? Vamos lá. Ele ignora o clima de medo e tensão que o Supremo fez o país passar durante anos ali. Eu adoro citar esse caso, lamento ter que recorrer à história e lamento pela história, mas é um fato. Eu ouvi de senadores e deputados dizendo, não estou seguro de te dar uma entrevista. Eu trabalhava à época na Jovem Pan. Nós todos temos a Constituição que nos garante a liberdade de expressão. Os parlamentares têm um artigo só deles, é o 55. Nem os parlamentares estavam seguros da liberdade de expressão deles, da liberdade de votos e opiniões. O ministro Barroso ignora esse fato? Não ignora, porque ele não é um sujeito que vive no mundo da lua. Não, ele sabe o que aconteceu. É cínico mesmo. Esse tipo de coisa não dá. De novo, a gente viu o que aconteceu. Sem contar os depoimentos de todas essas plataformas sociais que agora vão se reportar de forma muito clara ao governo americano, de todas as vezes que elas foram chamadas a censurar as pessoas. Censura clara, houve censura, admite e volta atrás. Admite o processo, admite o desvio e corrige-se. Aliás, deviam começar a corrigir pelo julgamento da semana passada, por todas essas prisões arbitrárias. Passem a dizer, digam ao Congresso, já que o Congresso não consegue fazer nada, o Mota e o Alcolumbre não conseguem fazer nada sem permissão do Supremo, autorizem os dois presidentes das duas casas do Congresso a fazer uma anistia ampla, geral e restrita. Não vai ser nem novidade na história brasileira. A gente foi, Augusto, nós fomos desmonetizados por 1 ano e 3 meses e fomos alvo de agências de checagem inúmeras durante a pandemia, quando vários assuntos foram interditados do debate público por boa parte da imprensa. Diga. Ele diz que os ministros são vítimas de insultos, ofensas, e a imprensa, que imprensa? A imprensa estatizada só defende. Ele está se queixando de quem? Dos pouquíssimos jornalistas independentes aí que falam a verdade, né? Nós, por exemplo, ofendemos alguma vez? Não. Dissemos a verdade. Se isso é ofensivo para eles, o problema é deles. Consta levantou a mão. Quer comentar, Consta? Ele está se referindo a um ou outro editorial pontualmente fazendo uma crítica ao STF. Ele até rebateu um deles, do Estadão, né? Então, veja como ele está mal acostumado. Agora, outra coisa que me causou espanto nessa fala é que se a estratégia dele é essa, para não sofrer uma lei Magnitsky da vida, não parece uma estratégia muito inteligente chamar nas entrelinhas o Trump de burro, né? Ignorante. Quer dizer que o Trump não sabe o que está acontecendo no Brasil. O Trump está cismado com uma coisa e não entendeu nada que acontece no Brasil. Basta ver que não tem censura, deixa de ser idiota, Trump. Agora não me coloque na Magnitsky. É uma estratégia meio esquisita dele. E cada uma das pessoas que perderam as redes sociais, que tiveram contas bloqueadas, seja lá o que for, e eu não sei quantificar essas pessoas, porque tem um monte de inquérito ainda sigiloso, que os advogados não têm acesso no Supremo, cada uma dessas pessoas, o Supremo deveria agora comprovar que não houve essas ações por parte do Supremo, que foi movido, já que é só crime contra a honra, porque é a única coisa que a Constituição prevê, foi movido um processo na primeira instância. E aí um juiz de primeira instância se declarou em algum momento, numa sentença sim ou não, enfim. Não houve isso, tudo ficou parado no Supremo Tribunal Federal, nessa coisa maldita chamada inquérito sigiloso, porque isso é maldito. Nós estamos falando de liberdade de expressão, ninguém está tratando de assuntos de Estado, é assuntos segredos de Estado, das condições militares, de usinas, de infraestrutura brasileira, que em tempos de guerra tudo isso é guardado a 7 chaves. Não, era só de liberdade de expressão e crítica. Pois é, ele como presidente do Supremo e também do CNJ poderia ter deixado um legado diferente, né? Agora vai deixar a cadeira para o Edson Fachin.